Nossa, Deus, deixa eu virar aqui. Oh, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Isso, aqui. Da casa de oração, Abrir aqui um pouquinho. Hoje está mais frio que hoje, tá? Esfriou. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Estamos aí pela 94 FM. Programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, na fazenda. Você que está em casa, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe aí você que está no sítio, seus animais, sua plantação. Que Deus abençoe aonde quer que você esteja, não é? Que Deus abençoe aí onde você colocar a planta dos seus pés, as suas mãos, também receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta manhã estamos aqui, ao vivo aqui na estúdio de Patos de Minas, para transmitir a palavra do Senhor ao teu coração, tá? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Vamos ler desde o versículo 1, tá bom? Se não der para terminar hoje, a gente termina amanhã. Mas vamos aí estar andando ali pela palavra de Deus, guardando a palavra do Senhor em nosso coração, para que possamos fortalecer, para que estejamos fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler Romanos, né? Capítulo 10, a partir do versículo 1. Às vezes eu falo um versículo e escrevo outro aí, depois vocês sabem, né? Que a idade chegando, a gente esquece. Romanos 10, versículo 1 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Veja o que o Senhor está falando nos primeiros versículos, porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, né? Então é uma das coisas que o ser humano costuma fazer. Então ele passa a estabelecer a sua própria justiça e não a justiça de Deus. O Senhor disse que as nossas justiças são como um trapo de imundícia, então não serve para nada, né? Agora sim, Deus conhece todas as coisas, Ele é o justo e Ele conhece o que é bom para nós. Porque, portanto, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça e todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, no teu coração, credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa e faz confissão
para a salvação. Você entende que a palavra de Deus está dizendo? Não julgue, não crie justiça, não diga quem vai para o inferno ou vai para o céu, tal, né? Não seja injusto em muitas coisas, porque Deus é o Deus da justiça. Nós julgamos errado as pessoas, mas o Senhor é justo naquilo que Ele faz. E nem tudo nós entendemos, compreendemos, porque Deus caminha por um caminho diferente do nosso. O nosso caminho é um caminho terreno, entendemos o que é terreno, mas as leis espirituais e os caminhos espirituais são muito além do que nós pensamos. Não chega na nossa pequena mente, nosso pequeno cerebelo que nós temos. Nem chega perto, irmão. É muito mais além do que eu entendo, do que você entenda. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus, ler e pedir ao Senhor sabedoria para fazer julgamentos justos. Veja, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração credes que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar com a tua boca e com o coração. Não adianta falar com a boca, eu aceito Jesus, eu faço, mas no coração você é diferente. Você pensa diferente, você age diferente. Então você não está sendo sincero. E esta palavra não vai ter nenhuma vida, não vai ter nenhum valor, tá? Preste atenção. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Deus não vai te confundir, se você for verdadeiro, se o teu coração falar a verdade. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o nome do Senhor. Ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o interior, o intento do Senhor, quem que entendeu? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Oh, glória a Deus, aleluia. Querido irmão, era para ler até o 21, mas nós lemos além, né? Veja só, querido irmão. Quero que você ouça e entenda, tá? A palavra de Deus no coração, né? Lá em Ezequiel, capítulo 18, 23, ele diz assim: teria eu, ó Senhor, algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, veja o que a palavra do Senhor está dizendo. Não é? Teria eu, ó Senhor, algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, acaso não me agrade vê-lo desviar dos seus caminhos e viver? Veja, meu irmão, que o Senhor aqui, ele não tem prazer, não é? Ele não tem prazer na morte, não é? Olha, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer, porque ele sabe que quando aquela vida morre, ele não vai ser feliz, ele não vai ter paz no seu coração. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Deus não criou o inferno para o homem, mas sim para Satanás. Mas quando nós procuramos o lado errado das coisas, aí as coisas começam a dar errado, né? Bom, Deus se revelou ao homem para que estes sejam salvos. Na leitura, o apóstolo Paulo explica que a salvação não é concedida só porque a pessoa é sincera ou religiosa. Mas os judeus acreditavam. É preciso confessar com a boca e crer de coração na morte e na ressurreição de Jesus. Deus não nega a salvação para os que creem e invocam o seu nome. Veja, meu irmão, minha irmã,
que Deus, ele não nega a sua salvação para quem quer que seja. Ele quer que todos. Por que vocês acham que as pessoas que praticam crimes, que estão aí no mundanismo mesmo, muitas vezes ficam muito tempo no erro? Deus dando aí oportunidade para que a pessoa se arrependa, para que ela volte para Jesus, para que ela tenha no coração desejo de buscar o Senhor. Às vezes você pergunta, fulano faz tanta coisa errada e vai lá e continua, né? E outras pessoas boas vão embora tão depressa. Porque a Deus, ele dá a oportunidade para essa pessoa se arrepender. Tá? Por isso. E outros vão embora tão depressa, né? Porque essa pessoa já está salva. Ela já cumpriu o ministério dela, já cumpriu a missão dela. E quando a gente cumpre a missão aqui na terra, a gente é recolhido, tá? Às vezes você fica pensando por quê? Por quê? Porque aquela pessoa não foi recolhida ainda, porque ela precisa se encontrar com Jesus. Agora, se de jeito ela não quiser, aí não tem como mais, né? Não tem como mais segurar. E o versículo em que nós lemos mostra claramente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, antes de voltar ao céu, Jesus ordenou que seus discípulos levassem a mensagem da salvação por todo o mundo. Voltando Paulo, ele continua fazendo uma série de perguntas que abordam a sucessão dos acontecimentos necessários para uma vida, para uma pessoa, para que ela seja salva. E algumas pessoas talvez não creiam, pois ainda não ouviram as boas novas. Felizmente, há ministros do Evangelho e missionários que têm compartilhado mensagens de Jesus. Isso também tem sido feito por meio de filmes, de uma ligação telefônica, uma mensagem nas redes sociais, um versículo colado no carro, um folheto na sala de espera, uma conversa sobre fé na fila do banco, nas biografias de grandes homens e mulheres de Deus e fé. Pode-se aconselhar a buscar o Senhor. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela está espalhada no mundo inteiro. Nos postes, nas esquinas, nos papéis, nas mensagens, nas redes sociais, não é? Hoje você tem mais oportunidade de ouvir, filtrar aquilo que é bom e receber, buscar a Deus de todo o seu coração. Hoje nós temos mais oportunidade do que antes. O apóstolo Paulo teve que viajar e fazer muitas viagens para poder levar a palavra de Deus. E nessas viagens ele sofreu naufrágio, ele sofreu, foi espancado, né? Quase morreu por causa disso. E ele foi em vários lugares. Foi o apóstolo que mais evangelizou no Novo Testamento. Tá? Tudo porque naquela época não existia telegrama, naquela época não existia no telefone, avião, nada. Tinha que ser a pé, ou a navio, ou em alguma... andando, não é? Mas hoje nós temos as redes sociais. Hoje nós temos o Facebook, o Instagram. Nós temos hoje a televisão para a gente anunciar a palavra do Senhor. Então hoje é mais fácil, meu querido irmão, você que está do outro lado aí. Muitas vezes você tem adiado a sua salvação, você tem deixado para depois, você tem procrastinado, resistido ao Espírito Santo, porque você sofreu uma decepção aqui, outra decepção ali, você simplesmente se estacionou na situação que você está e você diz, não, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar Deus por causa dos fulano, do cicrano. Você não tem que ir na igreja por causa do cicrano, do fulano, ou por causa de alguma coisa. Você tem que ir para Jesus, irmão, porque você precisa ir para o céu, tá? Você precisa, então coloca isso dentro do seu coração. Você precisa ir para o céu. Quem vai para o céu, irmão? Somente aquele que realmente aceita Cristo com o seu coração. Não é só com a boca, é com o coração. Você tem que confessar Jesus e tem que confirmar isso dentro de você.
no seu espírito, na sua alma, na sua mente, no seu subconsciente. Então hoje você pode ouvir a palavra de Deus. Lá no Mato Grosso do Sul tem um testemunho de um jovem, de um moço que estava andando sem saber para onde ia, e ele achou um pedaço da Bíblia. E aquele pedaço da Bíblia tinha lá: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele achou um pedaço da Bíblia. E ele ouviu aquela palavra e disse: Deus está me chamando, eu vou procurar uma igreja. Tá? E ele foi procurar uma igreja, só que naquela hora todas estavam fechadas. Ele esperou de manhã cedo para ele encontrar uma igreja aberta, para ele ir ali diante do altar aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje nós temos a mensagem por todos os lados. E as pessoas, elas simplesmente se enrijecem. Ela fecha o coração, ela fecha a mente para não aceitar Jesus. Mas a palavra de Deus, meu irmão, está espalhada por todos os cantos e lugares. Hoje só não aceita Cristo quem não quer. Não tem como você reclamar ou falar por que eu não aceitei Jesus, porque você não quis. Porque Deus não encontrou lugar no seu coração. Não encontrou um terreno preparado para receber a Bíblia, a palavra. O terreno estava cheio de pedras, ou sufocado pelos espinhos, pelo mundo, pelo pecado, ou só querendo as coisas da terra, né? Sufocado pelo Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. A sua vida é o dinheiro, é o trabalho, é as coisas do mundo, mas nunca se volta para Deus. E quando alguém fala com você, você fica bravo, você fica pulando para cima, irritado, nervoso, mas é a verdade, querido irmão. Você não vai saber o que vai acontecer no dia da manhã com você. Às vezes as pessoas são muito jovens, às vezes são crianças que vão, jovem de 15, 16 anos, às vezes as de idade, mas o que eu vejo hoje pelas estatísticas, que está partindo para a eternidade, irmão, são muito jovens. São meninos, crianças, são moços de 15, 16 anos, 20 anos, que estão partindo para a eternidade. Então, e as pessoas dizem: não, quando eu aproveitar minha vida, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Mas as coisas não são bem assim. Você não sabe os seus dias. Você não sabe quando é que você vai. Então, porque você não sabe, você tem que tomar a posição de servir ao Senhor. Porque, irmão, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outro lugar, irmão. E é preciso para você que está desviado, você que saiu da igreja, você que deixou por algum motivo, eu digo para você nessa manhã, volte depressa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O Senhor que revela por meio de cada detalhe da criação e tudo que na terra existe. E quanto à vida, Deus é o autor da vida, e olhe para o ser humano e observe como cada parte do corpo foi arquitetada com perfeição por Deus. Se ainda assim você não consegue ver Deus, lembre-se das orações atendidas. E quantas pessoas foram até você e lhe falaram sobre o amor de Deus? E quantos aniversários o Senhor lhe permitiu comemorar, meu irmão? Quantos aniversários? Se você pensa que Deus não se importa com você, comece a prestar mais atenção. Há inúmeras maneiras de o Senhor te revelar. Não perca tempo e creia, anuncie o amor, a bondade de Deus. Como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 15. Não é? Veja, meu querido irmão, quão belos pés. Aleluia. Daqueles que anunciam as boas novas. Aleluia. Veja a palavra do Senhor em Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas, né? Então, como é, meu querido irmão, você precisa ouvir. A sorte, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é importante que você, querido, ouça a palavra de Deus, que você guarde a palavra de Deus. Como é que vem a fé? Se você não vai na igreja, se você não escuta a palavra de Deus, como é que a fé vai vir? A minha fé ela vai brotar a partir do momento que eu vou ler, vou estudar a palavra de Deus no meu coração. Então que você nesta manhã possa meditar no que o Espírito de Deus está falando com você, está te despertando a buscar o Senhor enquanto se pode achar, a colocar diante dele as suas necessidades, os seus problemas, colocar diante dele a sua vida e mudar de direção, meu querido irmão. Você tem que sair da onde você está. Esse caminho que você está andando não é o caminho que Deus quer que você ande. Por isso que você está dando murro em ponta de faca. As coisas estão dando tudo errado, porque você ainda está andando pelo seu caminho e não o caminho de Deus. Abra o teu coração e a tua alma nesta manhã para aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e entender que você precisa de Jesus. Você precisa fazer as pazes com Deus. Você precisa conversar com seu Pai. Você precisa dizer para Ele o que está acontecendo dentro de você para que Ele venha te curar o teu corpo e curar a tua alma. Muitos hoje estão sofrendo da alma. A alma está angustiada. O espírito está sendo oprimido dentro de você. E você procura afogar essas mágoas, afogar essa angústia, procurando por caminhos que não é o caminho de Deus. Então, cada dia mais você vai ficar doente, enfermo, prisioneiro, porque você está procurando o seu caminho e não o caminho de Deus. Essa decisão que você tomou aí, será que é a decisão que Deus tem para você ou é você que quer? Talvez você diz, pastora, já orei, já pedi a Deus, mas é isso que eu quero. Será mesmo o desejo da sua carne, do seu pensamento, do seu coração? É muito importante. Hoje as pessoas oram, mas o desejo dela é aquilo que elas querem e não tem ninguém que mude. Porque muitas vezes Deus permite coisas desagradáveis acontecer no meio da nossa casa, da nossa família, para nós abrir os nossos olhos e saber por que está acontecendo aquilo. Porque eu estou distante dos caminhos de Deus. Estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Então, coloca isso no seu coração, querido irmão. Se você orar, se você pedir, se você clamar, Deus vai ouvir o teu clamor e a tua oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos, pois Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Nesta manhã eu clamo e peço o Espírito Santo que ouve o clamor desta mãe, desse pai, desse jovem, desta pessoa que está triste, angustiada, Senhor, que já deu muitos murros em ponta de faca, já sofreu, já quebrou a cara, já esfregou lá na parede. Senhor, essa pessoa não tem como mais. Estende as tuas mãos agora para abençoá-la, para levantá-la desse chão. Em nome de Jesus, quebra toda a ação de Satanás. Até hoje, Satanás está brincando com ele, brincando com ela. Opera sobre a tua vida, Senhor. Pega na sua mão e levanta. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo mal que vem contra você, que vem contra a sua vida, que vem contra a sua casa, que vem contra a sua família. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nesta manhã os parceiros e as parceiras do Projeto Mil Almas,
que faz com que essa programação chegue mais longe. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da sua casa. Abençoa os irmãos e as irmãs que entenderam o propósito de Deus na vida deles. Abençoa, Senhor, as suas famílias, seus filhos. Dai autoridade, o poder e a unção para pregar o teu evangelho e a tua palavra. Venha, Senhor, abençoar os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até a terceira e quarta geração. Em nome de Jesus. E eu declaro nesta manhã as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre esta casa, sobre essa família, sobre esse trabalho, sobre a vida sentimental, vida financeira, vida profissional, familiar, em todos os segmentos da sociedade, aonde essa pessoa estiver agora, que ela receba, Senhor, a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, querido irmão? Que o Senhor abençoe o copo com água, fotos, documentos e peças de roupa. Ao tomar esta água, receba agora a cura, receba agora a libertação em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que hoje nós temos uma reunião especial hoje à noite com todos os nossos irmãos. Iremos ali passar estudos importantíssimos para o seu crescimento espiritual. Não esteja de estar hoje à noite ali na nossa igreja, na rua Antônio Cândido Borges, 206, ali na Vila Garcia, tá bom? Esteja conosco ali hoje. Venha aprender, venha guardar a palavra de Deus no coração. Venha se preparar, venha encher também a sua lâmpada de azeite, para que você, quando Jesus voltar, você esteja preparado para subir, tá? E nessa quarta-feira nós temos aí a cura interior, tratamento de cura, libertação, tá? Toda quarta-feira, a partir das 2 horas, das 2 até 7h30 da noite, você tem a liberdade, você tem o prazer de estar ali conosco para poder ser sarado por dentro e por fora, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia e das 11h30 ao meio-dia pelo Facebook, tá bom? Compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com as pessoas que você ama, para que elas sejam abençoadas através dessa live. Vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clique lá no sininho todos os dias você vai estar recebendo aí as mensagens em primeira mão, tá bom? Que Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus.